Fala galera, beleza? Tranquilo? Vamos dar início aí às nossas aulas, serão alguns videozinhos a respeito de um assunto que originalmente aparece aí no segundo ano do ensino médio, que é a análise combinatória. Essas questõezinhas de análise combinatória costumam aparecer muito aí em vestibulares, no Enem, concursos, né? Porque tem bastante lógica envolvida também. Certinho? Então serão alguns vídeos que a gente vai englobar todos os conteúdos que são cobrados desse tópico aí, e posteriormente, análise combinatória, entra o assunto chamado de probabilidade. Beleza? O primeiro tópico que a gente vai trabalhar é o chamado princípio fundamental da contagem, o chamado PFC, certo? Esse princípio fundamental da contagem também está diretamente ligado ao que a gente chama de princípio multiplicativo. Princípio multiplicativo. Ele tem a ver com o quê? Toda vez que a gente tiver várias possibilidades individuais de ocorrência de alguma coisa e a gente quer que elas aconteçam simultaneamente, a gente trabalha com a multiplicação dessas possibilidades. Ou seja, um exemplo bem clássico. Eu tenho 3 pares de sapato e 5 bonés. De quantas formas eu posso combinar esses dois objetos de vestimenta, digamos assim, de forma que eu saia com um boné e um par de sapato, de calçado, de tênis. Então, o que eu tenho? São 3 de um e 5 de outro. Eu tenho 3 vezes 5, pelo princípio multiplicativo, 15 possibilidades de utilizar. Um objeto na cabeça e outro par de objetos nos pés. Certo? Princípio multiplicativo. Ele começa de um jeito bem simples, bem direto, por isso que é o chamado princípio fundamental. A gente tem que perceber que é um conceito muito básico, só que sem ele lá para frente pode ser que fique bem complexo a nossa compreensão nos outros assuntos. Certinho? Então esse princípio multiplicativo, o princípio fundamental da contagem, não tem muito segredo. A melhor forma da gente começar a compreender ele é através de exercícios. Então olha só, basicamente o mesmo exemplo que eu usei aqui, para que eu percebi. Para ir à praia, a Silvia pretende colocar um maiô e uma canga, sabendo que ela possui 5 maiôs diferentes e 3 modelos diferentes de canga. De quantas maneiras distintas ela pode se vestir usando um objeto de cada? Ou seja, ela tem 5 maiôs multiplicando por 3 cangas, ela tem 15 opções para se vestir. Nossa, professor, que fácil, que elementar. Por enquanto é bem tranquilinho. Mas depois ele começa a dar uma aprofundada, fica um pouquinho mais divertido aí. Beleza? Simples assim? Simples assim. Próximo. Um restaurante oferece almoço a R$40. O preço aqui é indiferente. Mas o que a gente tem que saber? Que nesse almoço você pode escolher uma entrada, um prato principal e uma sobremesa. E nisso está incluído para os R$40. Daí a questão diz o seguinte. Ele pode fazer o pedido escolhendo uma dentre 4 opções de entrada, uma entre 3 opções de prato principal e uma entre 2 opções de sobremesa. O cara quer uma salada, uma massa e um pudim. Ele quer uma torradinha, uma carne e uma gelatina, digamos assim. Então, de quantas formas a gente tem para desenvolver isso? Então, o princípio fundamental da contagem basicamente faz o quê? A gente pega esses 3 valores e multiplica. Então, são 4 opções de entrada, vezes 3 opções de prato principal, vezes 2 opções de sobremesa, e essa multiplicação dá 24 opções de prato a serem formados. 24 opções. Bastante coisa. São 24 formas de ser montado a sua refeição. Certinho? Uma das formas que a gente tem para desenvolver isso, só que dá mais trabalho, mas talvez seja interessante comentar aqui para melhor compreensão, é você fazer o que eu chamo de árvore de possibilidades. Então, olha o que nós temos aqui. 4 opções de entrada. Então, vamos supor que a gente vai nomear assim, entrada 1, entrada 2, entrada 3
e entrada 4. Certo? A pessoa vai escolher uma dessas 4 entradas. Para cada uma dessas 4 opções que ela tem, ela vai ter 3 opções de prato principal. Então, aqui ele pode se dividir em 3 opções. Aqui ele pode se dividir em 3 opções. Aqui ele pode se dividir em 3 opções. E aqui ele pode se dividir em 3 opções. Então, quais seriam essas opções? Vou chamar de prato principal de P. Pode ser P1, ou P2, ou P3. Mas eu posso ter escolhido a entrada 2. Mas eu também posso escolher P1, P2 ou P3. Perceberam que é bem mais demorado, mas talvez fique mais fácil. Põe no começo aqui para a gente ter uma visualização de todas as opções. Certo? P1, P2, P3 aqui. Ó. Então, para cada uma das entradas, posso escolher qualquer um dos 3 pratos principais. E agora eu não vou escrever tudo, mas só para vocês terem uma noção do que acontece agora. 2 opções de sobremesa. Para cada uma escolha de uma entrada de um prato principal, eu ainda posso subdividir em 2 opções de sobremesa. Então, aqui ele se subdivide assim, todos eles. Vai se subdividir em 2 partes. Certo? E aí vai dar a quantidade, que a gente já sabe que é 24. O total de risquinhos que eu estou fazendo aqui no final vai dar o total de possibilidades. Se eu quiser elencar, se eu quiser escrever todas essas possibilidades, é só eu seguir esse fluxo de cada uma das linhazinhas. Então, por exemplo, vou começar a escrever aqui, ó. Sobremesa 1, sobremesa 2. Sobremesa 1, sobremesa 2 e assim por diante. Então, os pratos, quais são as 24 opções, se eu tivesse que escrevê-las? Entrada 1, prato 1, sobremesa 1. Entrada 1, prato 1, sobremesa 2. Entrada 1, prato 2, sobremesa 1. Entrada 1, prato 2, sobremesa 2. E eu ia falar por um bom tempo aqui até chegar na última opção, que seria o quê? Entrada 4, prato 3, sobremesa 2. Aí eu teria elencado as 24 possibilidades. Certinho? Então, a árvore de possibilidades não é a forma mais prática, mas às vezes é a mais didática, assim, pelo menos no começo, para a gente entender de onde surgem todos esses valores. Beleza? E um terceiro exemplo que a gente tem aqui para desenvolver essa questão do princípio fundamental de contagem. Uma questão bem clássica. As placas de veículos atuais. Peguei uma questão um pouquinho antiga. Não as placas do Mercosul, as tradicionais. São formadas por 3 letras seguidas e 4 algarismos. Certo? Considerando o alfabeto com 26 letras, quantas placas distintas podem ser fabricadas de modo que os algarismos sejam distintos? Essa palavra distinto, é bom que a gente já deu uma alertada a ela. Essa palavra distinto significa diferentes. Então, os algarismos não podem se repetir. As placas, a gente tende a contar sempre as distintas, senão a gente está contando placas clonadas aí de veículos, né? Isso não é correto, tá? Então, como que eu faço para desenvolver isso? Uma das formas de a gente desenvolver é trabalhando com os risquinhos em que cada um deles a gente pode imaginar uma possibilidade. Então, olha o que eu estou fazendo aqui. 3 risquinhos e mais 4 risquinhos. Por que eu estou colocando vezes entre eles? Princípio multiplicativo. Certo? Essa ideia dos risquinhos é bem prática. Eu estou colocando aqui a ideia de um esqueleto da placa. 3 letras para 4 algarismos, das placas tradicionais. As placas do Mercosul já aparece mais uma letra aqui, né? Muda um pouquinho. Os algarismos sejam distintos. Quantos algarismos a gente tem? Do 0 ao 9. Nós temos 10 algarismos. Se eles são distintos, olha o que eu vou fazer aqui. Ó. Embaixo eu vou colocar quantidades. Sempre deixo a parte de cima dos risquinhos quando eu preciso colocar alguma informação da placa ou da questão. E embaixo as quantidades, que é o que a gente vai usar para calcular. Então, para esse primeiro, vamos supor que eu consiga montar a minha placa. Para esse primeiro algarismo, eu tenho 10 escolhas. Só que, a partir do momento que eu já escolhi um aqui, eu não posso usar ele aqui. Então, aqui vem o quê? Vem a ideia do 9. Aqui, eu não posso usar nem esse escolhidos. Dos 10 já foram 2. Vem 8. E aí a gente vai formando uma regrinha. Vem 7. Então, somente para a quantidade de algarismos distintos, se eu multiplicar 90 por 56, vai me dar já a quantidade de algarismos distintos de uma placa. Só que veja, a única coisa que ele fala em ser distinto são os algarismos.
ele não fala nada sobre as letras serem distintas. Então, eu posso ter letras iguais, as 3 iguais, ou 2 iguais e uma diferente, ou todas diferentes. São 26 letras. Se são 26 letras e não tem nenhuma restrição, nós temos o quê? 26 vezes 26 vezes 26 possibilidades de formar a trinca de letras, e isso eu vou multiplicar por todas as possibilidades de algarismos, e se eu multiplicar isso, que vai dar um númerozão, a gente vai ter a quantidade de placas cujos algarismos não se repetem. E essa quantidade dá, deixa eu pegar minha colinha aqui, 88 milhões 583.040 placas. Já para o item B, o que aparece de diferente aqui para a gente? No item B, ele fala em letras e algarismos distintos. O item anterior era apenas os algarismos. Então, o esqueminha que a gente tem aqui das letrinhas, basicamente é o mesmo, né? Então, nós temos aqui as 3 letras para os 4 algarismos. E quais são os valores que a gente vai colocar aqui embaixo? Essa constante aqui, manter esses 26, não vai aparecer mais, porque agora eu também quero as letras distintas. Então, ele vai ser algo semelhante a isso daqui, ó. Então, eu posso ter a primeira escolha com 26, mas para a segunda escolha eu não posso usar a primeira, 25, e para a terceira escolha eu não posso usar nem a primeira nem a segunda, sobram 24 letras, certo? Só algarismos, e com os algarismos distintos, mesma coisa. Então, vou ter aqui 10, 9, 8 e 7, e quando eu multiplico esses 7 números, a gente vai ter qual valorzinho? Deixa eu pegar na minha colinha aqui. 78.624.000. É um número grande ainda, mas praticamente uma diferença de 10 milhões de placas em relação ao item A. Beleza? Olha o item C, a letrinha C, o que nós temos aqui. Eu já vou deixar meu esqueminha pronto aqui também. Está aqui nosso esboço de placa. Qual que é a ideia que nós temos? Agora, só algarismos pares distintos e vogais apareçam. Quais são os algarismos pares? 0, 2, 4, 6 e 8. Então, eu tenho 5 algarismos pares. Quais são as vogais? A, E, I, O e U. Qual que é a diferença na hora de eu fazer essa montagem aqui? Algarismos pares distintos. Eu tenho 5, então eu posso, para o primeiro algarismo, escolher qualquer uma das 5. Como são distintos? 4, 3 e 2. Certo? O que nós temos que prestar atenção em relação agora às letras? Porque para a parte das letras, ele fala em vogais, mas a palavra distintos não está relacionada às vogais. Então, eu posso repetir as letras. Eu posso usar as 3 iguais, posso usar as 3 diferentes, mas posso também usar 2 iguais e uma diferente. Então, se a gente fosse ordenar essas placas, ia desde a AAA até a UUU, certo? Então, nós temos o que aqui? 5 possibilidades para cada um deles. Isso porque não aparece distintos para as vogais, certinho? Quando a gente multiplica isso daqui, vai dar quanto? Não dá tão grande, né? Dá 25, 625 vezes 24, dá 15 mil. Isso aqui dá 15 mil placas. Beleza? Tranquilo? E a letra D, que eu tinha deixado um destaquezinho, 2 palavras ali, ó. Duas informações. Não apareça a letra J. E não tem nenhum algarismo maior que 6. Se eu não tenho nenhum algarismo maior que 6, quais são os algarismos permitidos? 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Certinho? Eu tenho todas essas informações aí a respeito desse item D. Então, não quero que a letra J apareça. Se eu não quero que a letra J apareça, quais são as possibilidades que eu tenho para as letras? Eram 26 menos a J, 25. E agora eu pergunto, vai ser 25, 24, 23 ou vai ser 25, 25, 25? Não aparece o item, a palavra distinto. Então, esse 25 se repete. Tranquilinho? Beleza.
Nenhum algarismo maior que 6. Eu não posso usar nem o 7, nem o 8, nem o 9. Mas eu posso usar qualquer um desses 7 que a gente tem aqui. Qualquer um dos 7. E também não aparece a palavra distinto. Se não aparece a palavra distinto, esse 7 pode ficar repetido. Então, 7 possibilidades aqui, 7 aqui, 7 aqui e 7 aqui. Beleza? Quando a gente faz a multiplicação desses valores, vai dar qual número? Isso aqui vai dar 37.515.625 placas distintas, diferentes, né? Já comentei que tem que ser placas distintas para que não haja clonagem de veículos aí. Beleza, galera? Então, aquilo que eu comentei com vocês, o princípio fundamental da contagem. A ideia inicial são coisas bastante simples como essa. A partir do momento que a gente vai inserindo restrições, começa a ficar um pouquinho mais trabalhoso, mas mais trabalhoso mais na questão de interpretação. E depois vai ser cálculo com números naturais, basicamente, para a gente resolver. Certinho? Então, veja, a letra A tinha pouca restrição, a letra B já foi aumentando um pouquinho. Olha a letra D, né? A letra D tinha algumas restrições ali, a gente tem que tomar cuidado. A gente não pode se afobar, se assustar com esses numerosões que aparecem aí. Por quê? É resultado de multiplicações de números naturais. Isso a gente tem que se acostumar a fazer. Beleza, galera? Por agora, é isso que eu tenho para apresentar para vocês. O próximo videozinho dessa série aí de análise combinatória vai ser a respeito do fatorial. Fatorial é um operador bastante importante que vai nos ajudar bastante aí nos próximos tópicos de análise combinatória. Tranquilinho? Curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal aí. Até a próxima. Tchau!